Vamos lá, iniciando a gravação. Bom dia, gente. Bem-vindos à nossa aula de Pygame. Nós vamos fazer essa aula de introdução ao Pygame com Python. Vamos tentar fazer vários módulos nessa aula. E vamos lá, já aprendemos Python, então uma boa parte sobre listas, dicionários, funções, variáveis. E agora a gente vai trabalhar com Pygame. Tá? O Pygame é uma interface gráfica. A gente utiliza ela para colocar pixels na tela, para poder desenhar formas geométricas básicas e para poder também colocar imagens na tela. Então a gente vai utilizar o Pygame para fazer isso. E o restante do código dos nossos jogos, né, nós vamos fazer com programação em Python. Então a movimentação dos personagens, a animação e futuramente a parte de física, nós vamos fazer tudo com código em Python. Tá? O Pygame ele é uma biblioteca open source baseada numa outra biblioteca feita em linguagem C chamada SDL. Essa biblioteca SDL é famosíssima e foi utilizada como base para a criação de vários jogos no passado. Hoje em dia a gente usa muito Unity, Godot, Game Maker e outros frameworks para isso. Mas o SDL foi base para muitos jogos. O Pygame tem vários módulos, tem um módulo para leitura de CD-ROM, coisa que a gente não utiliza mais, tem um módulo de cursor, que dá para a gente trocar a imagem do cursor do mouse, tem um módulo de displays, que permite que a gente tenha acesso à tela, né? Na verdade, acesso à janela que aparece na tela. O Draw é o módulo que a gente vai visualizar ou vai acessar para poder pegar utilizar para poder desenhar formas geométricas. O módulo de evento a gente também vai poder utilizar para capturar os eventos que estão acontecendo a cada instante. O módulo de fonte, que a gente pode usar para poder desenhar textos na tela. A gente passa o texto, ele gera uma imagem com o texto desenhado, né? E a gente pode jogar essa imagem na tela. O módulo Image, que é o módulo que a gente pode utilizar para colocar imagens na tela. Joystick, para poder capturar o posicionamento do joystick. Keys, para poder capturar quais teclas estão apertadas. E mais um, deixa eu só, depois eu volto para lá. O mouse que captura o movimento e pressionamento dos botões do mouse. Tá? Esses três a gente não vai estar usando porque nós vamos estar usando a parte de eventos. E os eventos, eles trabalham acionando a cada instante, a cada evento, o que está acontecendo. Então, a gente não vai ficar verificando em que posição do mouse que o jogador está no momento, porque quando ele mexer o mouse, o sistema de evento vai ser notificado e ele vai avisar para a gente. Então a gente não precisa mapear isso diretamente. Constantes locais, existem aqui o módulo de constantes, a gente vai utilizar direto do Pygame. Mixer para colocar sons, acho que não vai dar tempo de fazer hoje, mas a gente pode colocar sons OGG e o AVI no nosso jogo, criando canais e colocando sons nos canais. Movie servia para tocar filmes, né? A gente poder colocar um filme no nosso jogo. Não sei se funciona bem hoje. Há um tempo atrás eles tinham não descontinuado, mas não era recomendado utilizar essa biblioteca, esse módulo. O Music, para a gente poder tocar música no fundo do jogo, você pode botar uma música como MP3 ou OGG, e ele fica tocando constantemente essa música, até que você para, aumente o volume, diminui o volume, essas coisas. E o Pygame Rect é um módulo para gerar um retângulo virtual, que a gente vai usar também várias vezes, inclusive para testar colisões. Bom, tudo que a gente vai colocar na tela do Pygame são pixels, né? E a gente não vai desenhar esses pixels diretamente na superfície do nosso monitor. Nós vamos desenhar esses pixels em telas gráficas. Então a gente vai criar uma tela gráfica e essa tela é criada dentro de uma janela. Tá? E dentro dessa janela nós vamos ter uma área para poder desenhar. Normalmente essa área em tudo quanto é biblioteca, a linguagem é chamada de canvas, para a gente poder fazer o desenho das coisas. Aqui no Pygame a gente não vai chamar ela de canvas, a gente vai chamar ela de surface. Tá? Então imagina que tem uma tela gráfica e dentro dessa tela gráfica
a tela gráfica representada aqui pelo vermelhinho, tá? Dentro dessa tela gráfica tem uma área onde você vai desenhar, representado por essa parte verde aqui. Essa área verde é o que a gente chama de surface, que no resto do universo é conhecido como canvas. Para a gente criar uma janelinha dessa, né, com uma janela gráfica com uma surface, nós vamos utilizar o comando pygame display set mode. Então vamos utilizá-lo aqui. Vamos fazer o nosso exemplo do jogo. Vamos criar aqui código pygame, vou botar código 1.py. Tá? Então vamos importar a biblioteca pygame, import pygame. E dentro do pygame, inicialmente não é preciso inicializar todos os módulos, mas é uma boa prática. Então a gente inicializa todos os módulos. E uma vez com os módulos inicializados, a gente pode criar uma tela gráfica. Então vamos chamar aqui pygame.display.setMode. Esse comandinho ele gera uma janela. Vamos colocar essa janela com 800 pixels de largura e 600 pixels de altura. Essa segunda opção aqui, a gente vai ver lá na documentação, refere-se a informações adicionais que a gente pode pedir para que sejam utilizadas nessa tela gráfica. Por exemplo, para utilizar acelerador de vídeo, para poder não permitir que a tela seja fechada, para que a tela ocupe a área inteira, e várias outras informações. Esse 32 aqui, deixa eu deixar esse cara aqui, esse 32 é o número de pixels, ou seja, na verdade é o número de bits utilizados para guardar um pixel, tá? Bits, a gente tem eles como sendo 0 e 1, então são, deixa eu escrever de novo aqui, 4, 1, 2, 3, 4, esse daqui, ó, os bits, são 8 bits, então 32 bits, nós temos 1, 2, 3, 4 bloquinhos desse de 8 bits. O primeiro bloquinho de 8 bits é referente à cor vermelha, então vou botar em inglês, né, red. Cor vermelha, o segundo bloquinho é referente à cor verde e o terceiro bloquinho é referente à cor azul. O último bloquinho é referente à opacidade. Eu vou falar transparência, mas é opacidade. Bom, então a gente pode utilizar esses 4 bloquinhos de 8 bits cada para poder controlar a cor do pixel. Então, para cada pixel, a gente vai dizer o quanto que a gente quer de vermelho, de verde, de azul, e pode definir a opacidade dele, ou seja, o quanto que ele vai ser transparente ou o quanto que ele vai ser opaco. Ao invés de trabalhar com bits, a gente vai trabalhar com números que vão numa escala de 0 a 255. Tá? 0 a 255 para todos eles. Então, 0 quer dizer nada de vermelho, 0 no verde, nada de verde, 0 no azul, nada de azul, 0 na opacidade quer dizer que é totalmente transparente, ninguém está conseguindo ver o pixel. 255 é o máximo, né? 255 no vermelho é o máximo de vermelho, máximo de verde, máximo de azul. E 255 na opacidade quer dizer que ele aparece mesmo. Tá bom? Então esse é o 32 aqui. A gente poderia regular quantos bits a gente quisesse, múltiplos de 2, é claro. Esses bits, se a gente botasse menos, quer dizer que a gente teria valores menores para poder atribuir entre o vermelho, o verde e o azul. Então, se a gente botasse, por exemplo, 16 bits aqui, a gente não teria a opacidade, possivelmente, e a gente teria valores menores entre vermelho, verde e azul, acho que 0 a 128 cada, para poder... Não, menos, daria 0... na verdade, seriam 4 bits para cada cor. 4 bits, 2 elevado à quarta, daria 16. De 0 a 16 para cada um deles aqui. E aí manteria a opacidade. Tá? A gente vai usar 32 bits. Tá? Bom, essa função, ela executa, ela gera uma tela gráfica e nós vamos receber essa tela gráfica. Vamos receber, eu vou colocar numa variável chamada tela. E é isso aí. Vamos rodar esse cara e a gente consegue ver isso aqui funcionando. Python código 1.
Quando a gente executar, ele vai abrir a telinha, não sei se vai dar tempo de ver, talvez não. Aí abriu a telinha e fechou. Tá? Significa o seguinte, funcionou, mas terminou o código e já fechou a telinha. Então vamos segurar esse código por um tempo. Né? Nós vamos fazer um laço while. Poderíamos fazer um while true. Aí nesse while true ele ficaria passeando constantemente, né? Vamos botar aqui um while true pass. O pass é um comandinho só para que ele delimite que o bloco existe, né? O bloco de código existe, mas não vai fazer nenhuma função real. Esse pass não tem funcionalidade real. Tá? Vamos rodar novamente. E a gente vai com isso conseguir visualizar a tela. Estão vendo a tela, só que a gente não consegue controlar a tela. Ela fica travada. Não consigo fazer nada nela. Está praticamente travada. Está vendo o Activity Indicator aqui? Então está travado. Vamos fechar a janela. Travou. Deixa eu ver se eu consigo fechar o programa. Cara, travou mesmo. Pronto, cancelou. Fechou o programa. Tá? Isso acontece porque é o seguinte. O Python, na hora que a gente está rodando esse while pass aqui, o Pygame, né, na verdade, ele está gerando eventos, vários eventos, e ele está empilhando esses eventos numa lista constante, né, ele vai gerando todos os eventos numa lista, e a gente precisa capturar esses eventos para que a gente possa dar vazão às demais atividades do Pygame. Então, para a gente capturar esses eventos, nós vamos colocar um laço aqui dentro desse while, que é o laço de captura dos eventos, Pygame Event Get. A gente vai aprender isso aqui daqui a pouco. Tá? E nós vamos apenas verificar se o cara quer fechar a telinha. Então a gente vai ver se um dos tipos do evento é do tipo PyGameKit, quer dizer que o cara clicou para fechar a telinha. E se isso acontecer, eu poderia dar um exit aqui para fechar, mas vamos fechar de um jeito mais nobre. A gente cria uma variável aqui chamada jogando, atribui para ela o valor true, e no while a gente vai ficar rodando enquanto essa variável for verdadeira. Tá? Quando o cara clicar na telinha para fechar no kit, aí a gente vai dizer que jogando é false. Não precisa mais que essa esquenta na cabeça. Muito bem. Então, dessa forma, a gente vai estar criando o nosso código, que vai abrir uma janela e vai ficar capturando os eventos de forma que a gente possa manipular essa janela com facilidade. Vamos rodar agora o código. E ele deve criar uma janela que não estará travada. Só um minutinho, vamos ver aqui. Pronto, agora a janela está livre. Você consegue mexer ela, não está travada. Se você clicar aqui no X, significa que você não quer mais trabalhar, né? Ele vai setar o jogando para false e aí termina o laço normalmente. Muito bem. Então, com isso aqui, nós temos uma tela e estamos controlando essa tela. Esse laço while aqui é conhecido como loop do jogo, laço do jogo. Né? Esse laço do jogo a gente divide ele normalmente em 3 etapas importantes. Pode dividir em 4, em 5, dependendo de como você está vendo o seu jogo, né? Quais etapas que você tem nele. Mas normalmente todo jogo vai ter uma parte básica que significa calcular regras. Puxa, o jogador agora está numa outra posição, a animação agora é diferente, ou o usuário apertou para entrar no menu de opções, então agora é o menu de opções. Então, calcular regras vai calcular todas as regras do jogo. Tá? E tem um outro evento que, uma outra etapa, né, uma outra fase que acontece, que é atualizar a tela. Então aqui vão ficar os comandos de cálculo de regras, nessas linhas abaixo aqui. Depois que calculou as regras, nós vamos atualizar a tela com as informações novas do jogador. Então a posição que ele está, se ele perdeu vida, se ele não perdeu vida, quantos pontos ele tem. Então tudo isso daí vai ser atualizado na tela. E por último, tem uma outra etapa que é a captura de eventos, que na verdade é o que é que o usuário está fazendo. Né? O usuário clicou na seta, então eu tenho que mexer o jogador para a direita. Então, esse captura de eventos ele vai apenas identificar que o usuário clicou na seta, que o usuário apertou o mouse, etc.
no cálculo de regras, a gente vai identificar qual que vai ser a nova posição do jogador com base nas informações que o, que o desculpa, a nova posição do personagem com base nas informações que o jogador apertou, né? Então, se o cara apertou certo para a direita, o personagem vai estar em outra posição. Então, o calcular regras vai atualizar a posição do personagem. E o atualizar tela, ou melhor, vamos chamar de desenhar na tela, né? Desenhar na tela, ele vai efetivamente pegar aquele personagem naquela posição e colocar na tela. E tudo isso aqui vai acontecer uma quantidade de vezes por segundo. A gente pode fazer essa quantidade solta, né? A gente pode deixar que ele calcule sozinho, ou nós podemos utilizar no Pygame um módulo chamado time. From Pygame import time. Tá? Então, no módulo time do Pygame, a gente pode criar aqui um time clock. Isso, a gente cria um clock. A gente cria um clock inicial e dentro do jogo, né, dentro desse laço do jogo, a gente chama o clock.tick. Clock.tick. E aqui eu passo a quantidade de frames por segundo. FPS. Ou seja, esse clock.tick ele vai parar até que esse laço dê aproximadamente que ele rode, né, esse laço ele rode aproximadamente 30 vezes por segundo. Então, se isso aqui estiver muito rápido, o clock vai parar um pouco, e se estiver muito devagar, ele vai parar menos. Ou seja, ele controla a velocidade desse laço para que ele sempre aconteça 30 vezes por segundo, que é a quantidade que você está botando aqui. Então você não precisa se preocupar, falar, puxa, eu parei 1000 milissegundos da outra vez, agora eu preciso parar 2000 milissegundos, porque o jogo está indo muito rápido. Você não precisa controlar isso, o clock vai fazer isso para você. Tá? Muito bem, então com isso nós temos aqui a nossa janelinha básica do Pygame, agora a gente já pode começar a desenhar. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Com essa surface que a gente criou, né, a gente pode criar outras surfaces e vamos fazer isso, tá? Mas usando o set mode nós criamos uma surface inicial. Então, com essa surface inicial, nós podemos desenhar alguma coisa na tela. Por exemplo, vamos colocar um pixel na tela. Existe um comandinho no Pygame chamado set. Eu vou colocar aqui ó, no desenhar na tela. Vou colocar aqui o Pygame, não, desculpa, tela, que é o nome da nossa surface, ponto .set et. E aqui eu vou passar na verdade, qual a distância, né, do eixo da esquerda, né, ou seja, qual é a posição X e qual é a distância da parte de cima da tela, qual é a posição Y. Isso aqui é uma tupla que a gente passa. Tá? Uma tupla ou uma lista contendo esses dois valores. E nós vamos passar uma tupla contendo a cor. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Ó. Imagina, vou comentar esse comando aqui, vamos abrir a tela, só para a gente ter uma ideia. Fiz besteira. Não era para rodar aqui, mas tudo bem, acho que vai funcionar. Pronto. Está vendo a janela aqui? Então é o seguinte, digamos que a gente vai colocar um pontinho. Tá? Se eu for colocar esse pontinho bem para a esquerda, o x dele, que é essa coordenada horizontal, vai ficar aqui bem próximo do zero. Ela começa aqui, então aqui é zero. Se eu quiser botar esse pontinho no meio, então, se a gente lembrar da nossa janela, a gente abriu ela com 800 pixels de largura. Então, essa janela deste ponto aqui da esquerda até esse ponto da direita tem 800 pixels. Então, se eu quiser colocar no meio, eu vou colocar no x número 400. E ela tem 600 de altura. Então, daqui desse ponto daqui de cima até esse ponto aqui embaixo tem 600 pixels. Então, se eu quiser colocar aquele pontinho, né, vamos colocar um pontinho à direita, né, ou seja, no eixo X, 400 pixels, e no eixo Y, metade de 600 é 300, 300 pixels. Então, se eu colocar um pontinho 400 por 300, ele vai ficar aqui. Então vamos fazer esse pontinho 400 por 300, deixa eu
fechar esses caras aqui. Vamos botar aqui set tela et, desculpa, tela.set et, vamos passar duas tuplas, tá? Primeira tupla, qual vai ser o pixel no eixo X, né? Ou seja, no horizontal ele vai ficar a 400 pixels da esquerda, e no eixo vertical ele vai ficar a 300 pixels de cima. E nós vamos ter a cor. Que cor que nós vamos colocar esse pontinho? A gente pode colocar a cor preta. Cor preta é tudo zero, né? Zero de vermelho, zero de verde, zero de azul. Ou podemos colocar a cor branca. Preto no preto não vai aparecer, mais branco não vai aparecer no preto. Então a gente coloca lá 255, tudo de vermelho, tudo de verde, tudo de azul. A gente tem a cor branca. Tá? Podemos eventualmente no futuro colocar a cor amarela também. Aí a gente vai executar esse cara aqui. Vamos rodar esse cara. E vai ser um pouco difícil se vocês colocarem o óculos, talvez vocês consigam ver o ponto. Eu realmente não estou vendo o ponto. Não. Tem mais uma pequena modificação para ser feita, que é o seguinte. As atualizações que a gente faz na tela, elas não acontecem instantaneamente. Então não é porque eu fiz isso aqui que já vai aparecer na tela. Cada vez que eu peço para atualizar uma informação na tela, essa informação é colocada numa área de memória chamada buffer. E de tempos em tempos, depois que a gente desenhou toda a nossa tela no buffer, a gente ativa um comando que ele copia os pixels desse buffer para uma outra área de memória que realmente é onde vai aparecer na tela. Então, esse buffer, beleza, ele tem um pontinho lá. Depois que a gente desenhou tudo no buffer, nós vamos fazer o pygame.display.update, que é para atualizar toda a área da tela, né, toda a área do buffer, né, na tela. Isso daí é para evitar um efeito chamado flick que acontece no jogo. Agora dá para ver um pontinho aqui, ó. Tem alguém com o microfone aberto aí? Estou fechando o microfone, tá, gente? Se tiverem dúvidas, é só postar aqui no chat, eu consigo ir respondendo. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem um pontinho aqui. Eu vou mexer a janela, dá para ver que tem um pontinho aqui no meio. Então agora estamos conseguindo desenhar na nossa telinha. Vamos só fazer mais uma pequena mudança e a gente já encerra essa primeira parte do vídeo. Tá? Nós fizemos a tela, nós fizemos desenhando um pixel no meio da tela. Mas se a gente quiser desenhar uns 20 pixels, né, nós podemos fazer um pequeno laço aqui, vamos chamar de X, em range vamos desenhar pixels do 350 até o 400. Tá? Então começa no 350 e vai até o 400. Aí nós vamos desenhar, ao invés de um, nós vamos desenhar vários pixels. Tá? E vamos colocar aqui, ó, ao invés de todos chumbados no 400, a gente coloca na variável x. Então, a primeira vez ele vai desenhar no 350, depois no 351, depois no 352, até chegar no 400. Ele vai rodando isso aqui, vai desenhando vários pixels na tela. Com isso, nós vamos ver uma linha sendo desenhada na tela. Aqui, ó, tá vendo? Uma linhazinha. Do 350 foi até o 400. Tá bom? Muito bem, gente. Então essa daí é a nossa primeira parte do vídeo. Espero que tenham gostado. Foi a introdução do Pygame. Vamos só dar uma revisada aqui nos slides. Tem algumas outras coisas que a gente vai ver. O Bleach, que é para a gente transferir uma imagem para dentro da Surface. Tá? Utilizamos aí as cores vermelho, verde e azul. Aqui está uma tabelinha de cores, né? Preto são as cores tudo em zero, azul tudo em zero, só que o azul com 255, branco tudo 255, vermelho só 255 ativo, né? Ciano, o verde e o azul ativos, o verde ativo, o amarelo, o vermelho e verde, né? E o magenta, o vermelho e azul. Tá? Então essas cores aí são bem primárias para a gente poder estabelecer cores diferentes no nosso jogo. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo vamos fazer vários intervalinhos de 10 minutinhos, tá?
Pequeno intervalo de 10 minutinhos, a gente já volta.